Olá! Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito. Como as histórias podem ser um instrumento, podem ser uma contribuição para a minha atividade profissional. De que forma que as histórias podem fazer a diferença na forma de apresentar o meu produto, na forma de apresentar a minha proposta, na forma de dar uma aula para os meus alunos. Vamos lá? Hoje eu vou dar um toque especial para vocês sobre a questão dos contos populares. Exatamente. A gente tem vários caminhos para conversar sobre a história. E hoje eu vou conversar especificamente sobre os contos populares. Vamos pensar assim. Se os homens criaram os mitos e as histórias para explicar o que eles não compreendem, os mistérios da natureza, as relações com o seu meio, o importante poder das histórias está em apresentar de forma lúdica as questões relacionadas ao viver em sociedade, à vida. Estão relacionadas à convivência, ao respeito, aos direitos. Portanto, eu te garanto, sabendo escolher uma história, você sempre vai encontrar numa história material para utilizar em seu trabalho, em especial no conto popular. Meu nome é Nivanda Maria, eu sou atriz e especialista em narração de histórias e eu criei o curso O Poder das Histórias. É um curso completo que vai te ensinar técnicas de narração de histórias e que você vai utilizar na sua profissão. De vez em quando nós abrimos alguns cursos. Se você tiver interesse em participar, siga-nos nas redes sociais. Eu posso te garantir que dos nossos encontros você sempre vai ter, no mínimo, uma boa história. Vamos lá? Agora, eu vou apresentar para vocês o conto popular, o poder das histórias dos contos populares. O Câmara Cascudo revela que o conto popular traz a informação histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. Ele é um documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidades, decisões e julgamentos. Para todos nós é o primeiro leite intelectual. E o mais importante que o Câmara Cascudo coloca é exatamente isso. Está no conto popular uma visão de um determinado momento, uma visão de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura, com seus valores, as suas crenças, tudo isso no conto popular. Só que os contos populares, eles vão viajando. Tem contos populares que nós temos hoje que vieram de Portugal, que vieram da África, que vieram do Japão. É a palavra viajadeira. Alguém me disse assim, assim. Para outro eu disse assim, assim. A história mudou assim, assado. Voando foi para todo lado. Vou te contar histórias desse mundão. Vem lá do campo, da cidade, do sertão. E lá vem ela, e lá vem ela, é a palavra viajadeira. E lá vem ela, e lá vem ela, silenciosa ou fofoqueira. Eu vou começar contando para vocês uma história que vem lá dos nossos patrícios, os portugueses. Essa é uma história do tempo em que havia reis, rainhas, príncipes, princesas, arautos, no tempo em que viveu um jovem chamado João Grilo. João Grilo era um jovem simples, ingênuo, mas de bom coração. Os pais do João Grilo sabiam que o único jeito dele melhorar de vida seria casando-se com uma moça rica. Certo dia, uma notícia mudou a vida de todos. O rei mandou avisar que as joias da princesa haviam sido roubadas. Quem descobrisse o paradeiro das joias e quem as roubou, poderia se casar com a princesa e ganhar muito, muito ouro. Os pais do João Grilo pensaram, claro, essa é a única chance que ele tem. E então, mesmo a contragosto, João Grilo foi ao castelo para se candidatar. Quando João chegou no castelo, os guardas riram dele. Encaminharam João para a sala do trono, onde estavam o rei e a princesa.
Quando o rei e a princesa olharam para o João, também riram dele. Mas, como palavra de rei não pode voltar atrás, o rei deixou que João participasse da competição. Só que ele teria 3 dias para descobrir o paradeiro das joias e quem as roubou ficaria trancado em um quarto e, caso ele não descobrisse, o seu caminho seria a forca. João foi para o quarto. Ao final do primeiro dia, apareceu lá um criado para servir a comida a João. Serviu a comida e perguntou: o senhor deseja mais alguma coisa? E João disse: ora, pois, já lá vai um. O que João quis dizer é que já lá vai um dia e ele não havia descoberto nada, portanto ele estava mais perto da forca. O criado saiu correndo, assustado, e foi comentar com os seus amigos o que o João havia dito. No segundo dia, apareceu o segundo criado. O senhor deseja mais alguma coisa? E João disse: ora, pois, meu amigo, já lá vai 2. O segundo criado saiu correndo também para contar para os seus amigos o que o João disse. No terceiro dia foi a vez do terceiro criado. Chegou e disse: ora, ora, o senhor deseja mais alguma coisa, meu senhor? E João falou: ora, meu amigo, não tem mais jeito, já lá vai 3. O terceiro criado ajoelhou-se e disse: ai, meu senhor, por favor, eu quero confessar que eu e os meus 2 amigos, os outros 2 criados aqui, roubamos as joias da princesa, mas por favor, o senhor tem bom coração, não conte nada ao rei, por favor, as joias estão aqui. Entregou ao João as joias. O João ficou assustado, pensando: puxa vida, logo os criados. No dia seguinte, o rei, sem nenhuma vontade e sem achar possível que João descobrisse alguma coisa, perguntou: então, meu rapaz, descobriu as joias e quem as roubou? O João entregou as joias ao rei e disse: olha, majestade, só não sei quem as roubou, mas eu estou devolvendo as joias. O rei ficou assustado, abismado. Como é possível? Paguei tantos sábios para descobrirem o paradeiro das joias. Vai ver que esse moço é mesmo um adivinho. A princesa, quando viu que o João havia descoberto as joias, ficou muito triste, porque ela não queria se casar com ele. O João percebeu isso e disse ao rei: majestade, eu não quero me casar com a princesa. Eu só quero passar uns tempos aqui no castelo e aí para ver como é a vida aqui na corte, e também eu quero receber meu dinheiro. O rei deixou que João ficasse então no castelo, mas na verdade lá no fundo ele não estava satisfeito. Como aquele homem, uma cara de João ninguém, como pode ter descoberto um segredo tão sério? Será que ele era mesmo um adivinho? Um dia, passeando pelos jardins do castelo, no início da noite, o rei viu um grilo. Pegou o grilo, escondeu nas mãos e mandou chamar o João. João Grilo, venha cá, me diga o que é que está escondido nas minhas mãos. João olhou e disse: ai, Grilo, Grilo, em que confusão te metestes? Adivinhou! Você adivinhou, era mesmo um grilo? Vai ver que o rapaz é adivinho mesmo. Os dias foram passando, João vivendo no castelo. Certa noite, o rei estava caminhando e viu o rabo de uma porca e pensou: agora vou pegar aquele João Grilo para saber se ele é mesmo um adivinho. Pegou o rabo da porca e enterrou. Mandou chamar João Grilo e disse: João Grilo, venha cá. O que é que está enterrado aqui? O João olhou e disse: ai, meu senhor, majestade, agora que a porca torce o rabo, adivinhou! E assim o João Grilo ganhou mais dinheiro por ser um adivinho. Mas estava cansado de viver ali no castelo, voltou com muito dinheiro no bolso para viver com seus pais. Essa história viajou e chegou aonde? No Nordeste brasileiro. Só que aqui no Nordeste brasileiro se manteve a história do João Adivinho, porém
O personagem João Grilo mudou completamente. Ele virou um cabra safado, sem vergonha, que Ariano Suassuna retrata muito bem em O Alto da Compadecida. O João Grilo brasileiro vai viajando de povoado em povoado, porque resolve ser um adivinho. E vai enganando as pessoas e vira realmente um herói popular. Um herói popular que faz tão bem para a gente ouvir as histórias, não é? Todo mundo conhece Pedro Malas Artes, como a gente se diverte com as histórias, porque sabe que é possível ter um pouco mais de sabedoria e de perspicácia na vida. É bem interessante esse trabalho do João Grilo brasileiro. Porém, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que quando essa história chega no Brasil, a história do João Grilo, ela chega transformada. Ela chega transformada como uma história denominada O Tesouro do Rei. E sabe quem é que traz essa história? A família real. Exatamente. Quando a família real chega no Brasil, traz a história do Tesouro do Rei. Para quê? Para ensinar o quê? Para ensinar que se você criado, se você escravo, pensar em furtar, em roubar qualquer coisa da família real, você será descoberto e o seu caminho será a forca. Interessante, não é? Essa história do Tesouro do Rei chega com a família real e faz um grande sucesso entre os escravos, entre os criados, entre o povo. Viram? Vocês viram o poder do conto? Como que ele pode ser aplicado na prática profissional? Eu acabei de dar um exemplo desse do Tesouro do Rei. Se você, por exemplo, for um educador, olha que material você tem ao trazer uma história como essa. O Tesouro do Rei você tem para trabalhar a questão da escravidão, a questão da chegada da família real, que condições eles chegaram, como eles foram recebidos pela população, que diferença fez no cotidiano do povo brasileiro a chegada da família real. E tem uma coisa importante, eu trabalharia também aproveitando esse gancho dessa história. Como é educar? Se eu estiver trabalhando com adolescentes, por exemplo, eu já aproveitaria essa história para dizer o que vocês acham desse tipo de educação? É a educação pela coerção, a educação pela ameaça? Vocês acham que ela funciona ou não? Hum? Gente, quando eu falo do poder das histórias, tem uma coisa que eu lembrei agora que eu acho muito interessante, que eu vi outro dia um depoimento sobre um livro chamado Objeto e seus Significados. E era um sociólogo que contava uma história dizendo de um grupo de jovens que resolveu pegar algum dinheiro vendendo alguns objetos. E aí eles lançaram na internet, colocaram as fotos dos objetos, colocando o interesse deles e a necessidade que eles tinham de vender. O que aconteceu? Eles conseguiram arrecadar US$ 125 pelos objetos. Era muito pouco. Eles precisavam de muito mais, eram objetos muito importantes para eles. Então, olha para você que está pensando em vender alguma coisa, que interessante esse depoimento. Os jovens colocaram na internet a história dos objetos. Ao colocar o objeto para vender, eles colocaram a história desse objeto. Por quê? Porque todos os nossos objetos, tudo que tem na nossa casa, está impregnado de valores, está impregnado de histórias, está impregnado de memórias. E assim, eles começaram a colocar cada objeto, esse relógio, este cuco, este quadro, qual é a história desse quadro, qual é a história desse relógio? Eles faturaram mais de US$ 3.000 com os mesmos objetos. Não é interessante isso? Que história tem o objeto que você está pensando em disponibilizar, em vender? Já pensou em dar o seu depoimento? Que memória existe nisso? Vai vender uma casa? Que memória existe nessa casa? Que história existe nessa casa? Que bons momentos ela guarda? O que poderia ser compartilhado? Já pensou? Ah, tem uma coisa que eu gosto bastante, que é uma história
que foi resgatada pelo Ítalo Calvino. No livro Memórias do Mundo, o Ítalo Calvino conta uma história que é mais ou menos assim. Eu vou contar bem rapidamente para vocês. Isso serve para você que trabalha na área das leis, por exemplo. Olha só que interessante, você que trabalha na parte de como advogado, olha que interessante essa história. Existia uma vez um lugar, um povoado, onde todos eram ladrões. É, todos eram ladrões. Roubar era uma prática da comunidade. Então, como é que se fazia isso? Todas as noites, todas as pessoas pegavam as suas, o que seria hoje uma chave mestra, o que seria hoje uma ferramenta para abrir, para arrombar as casas dos outros, todos saíam para arrombar as casas de seus vizinhos e voltavam para casa com todas as coisas dos seus vizinhos. E assim, um roubava o outro. Todos sempre tinham objetos novos e coisas novas. Só que mudou-se para lá um homem que não era ladrão e não queria roubar. O que aconteceu? Este homem não saía de casa à noite para roubar. Então, quando os outros passavam pela casa dele, viam a luz acesa, não conseguiam entrar. Isso acabou trazendo um problema. Por quê? Porque quem deveria roubar a casa deste homem voltava para casa sem nada e encontrava a sua própria casa também sem nada. E as pessoas iam empobrecendo. Por causa disso, foram conversar com esse homem dizendo: olha, você está atrapalhando o nosso trabalho, a nossa vida. Nós temos que roubar a sua casa. O homem, então, passou a sair à noite para ir para a ponte, olhar o rio passando, ver a lua. E quando chegava em casa, ele não tinha mais nada. Ele havia sido roubado. Só que a pessoa que roubava a casa do homem levava as coisas dele. E alguém dos ladrões não era roubado, porque o homem não saía para roubar. Portanto, esta pessoa que não era roubada começou a acumular bens. E aí começaram a surgir os mais ricos. Começaram a surgir os mais ricos, os que não eram assaltados, porque o homem não participava do grupo de assaltos, ficava mais rico. Os mais ricos e, em contrapartida, os mais pobres, aqueles que eram assaltados conforme combinado. Os mais ricos começaram, então, a desistir de ir assaltar. Não iam mais assaltar. Então, sabe o que eles faziam? Eles começaram a pagar os mais pobres para assaltarem por eles. Começaram a pagar algumas pessoas para guardarem a sua riqueza. É aí que surge a polícia. O que eu posso dizer para vocês é que esta comunidade continuou vivendo assim. Só que agora não existiam mais ladrões. Agora existiam ricos, pobres, policiais. Soube-se depois de algum tempo que o homem que não era ladrão, morreu sozinho, de fome. Essa história, resgatada pelo Ítalo Calvino, ela coloca muito bem essa questão de como surgem as leis, como as leis são criadas para regulamentar a vida em sociedade. Olha que interessante material para você refletir, não é? Se você, por exemplo, é terapeuta, de que forma que as histórias podem contribuir? Quantas histórias, quantos contos trabalham sobre a questão da saúde? Quantos contos trabalham sobre o bem-estar? Quantos contos você tem que você pode utilizar no seu dia a dia profissional? Se você trabalha com liderança, por exemplo, trabalho de treinamento, certa vez eu fiz um trabalho numa empresa e nesse trabalho
eles passaram para a companhia que eu tenho, de narradores, os 5 pilares da empresa. E a partir dos 5 pilares da empresa, eu pesquisei quais as histórias que poderiam conter a essência desses 5 pilares para que eles fossem apresentados para os funcionários de uma forma lúdica. Por exemplo, clareza para dar uma ordem. Então, nós contamos uma história onde uma família passava por muitas aventuras, por muitos problemas, porque não entendiam a ordem do chefe da família. Então, muita coisa aconteceu, eles perderam a sua carroça, perderam todos os seus alimentos, perderam tudo, simplesmente porque não entendiam a ordem do chefe da família. Então, isso é um trabalho que dá muito bem para você fazer. Nos cursos de treinamento, você pode trabalhar e muito bem com as histórias. Sempre você vai ter uma história que fale sobre liderança, sempre você vai ter uma história que fale sobre cooperação. E se você estiver fazendo um trabalho, por exemplo, com a terceira idade? Eu adoro trabalhar com a terceira idade. Com a terceira idade, além de trabalhar com os contos populares, eu gosto muito de trabalhar com os contos dos heróis populares, com os contos de fadas, com histórias que resgatam a memória dessa terceira idade, histórias folclóricas. Como é importante, como é importante que a terceira idade possa compartilhar as suas memórias. Como é importante você jogar uma história e é o seu ouvinte da terceira idade poder complementar essa história que você contou com um depoimento dele. Olha que universo que você abre com isso. Você abre o universo de que o seu ouvinte se torna criador. Ele percebe que ele é o sujeito da própria história. Esse trabalho com a terceira idade dá para você fazer com histórias de uma forma encantadora e surpreendente. Se o meu trabalho, por exemplo, é com mulheres, se eu faço um trabalho que eu quero sensibilizar e que eu quero trabalhar a questão do feminino. Uau! Eu quero dedicar um dos nossos encontros somente para isso, só da importância da mulher. A importância da mulher na cultura, na transmissão de valores. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Quantas vezes as mulheres se reuniam para costurar, para fazer sua renda de filé, para conversar, e através desse trabalho manual compartilhavam histórias. É a mulher, com as suas cantigas de ninar, que transmite para a gente a cultura popular. É a mulher que transmite as histórias, é a mulher que nos ensina valores importantes como o perdão, nos ensina valores importantes como a solidariedade. Quem aqui não ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho? Qual é a importância dessa história? Eu vou falar sobre isso num encontro no próximo dia 21 com uma psicóloga. Se prepare. E agora eu digo para você, eu tentei colocar um pouco aqui várias formas de que a história pode ser uma contribuição para a atividade profissional. Por quê? Porque a história tem vida, porque a vida é uma história. E toda atividade profissional tem por objetivo o sucesso na vida. É. Se você parar para pensar, seja a sua atividade como médico, a sua atividade como terapeuta, a sua atividade como educador, a sua atividade como advogado, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é o bem-estar das pessoas, não é? Seja através da produção de um produto, de um objeto, seja através do oferecimento de um serviço. E tudo isso apresentado de uma forma muito mais leve, de uma forma lúdica, pode ser uma grande contribuição. Não basta saber uma história, é preciso saber contar.
Mas isso é uma outra história. Se você está achando legal esse trabalho, compartilha com os seus amigos. Eu digo compartilhe, não é só para gente, não, quer que compartilha só para ter mais um seguidor. Não. O objetivo mais legal desse trabalho, e por isso que ele foi feito nesses tempos, por isso que ele está acontecendo agora, é compartilhar a sabedoria das histórias. É compartilhar um pouco de afeto ao contar uma história. É compartilhar um pouco de aquecimento no coração de quem ouve. Compartilha. E se você gostou, se inscreve, tá bom? Um beijo, até já. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra.